Boa noite, turma! Sou o professor Bruno. Estou aqui com um vídeo rápido sobre MMC e MDC. Não, álgebra não. Álgebra vai ficar para outro momento. MMC e MDC com o tio Bruno. Aqui eu vou passar dicas rápidas, essenciais para vocês compreenderem MMC e MDC e acertarem questões. Vamos lá. O que é o MDC? MDC é o máximo divisor comum. Maior número que consegue dividir dois ou mais números de forma exata ao mesmo tempo. Vou repetir. O MDC é o maior número que consegue dividir dois ou mais números de forma exata ao mesmo tempo. Recomendo que vocês anotem isso no caderno, porque depois eu vou fazer um exemplo. Aqui, o importante é conhecer a teoria por trás do MDC e MMC para depois irmos para a prática. Mas por hora, o MDC é o máximo divisor comum. É o número que consegue dividir outros dois números ao mesmo tempo e de forma exata, sem dar resultado decimal. Já no MMC é o mínimo múltiplo comum. É diferente. Menor número positivo que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Eu vou repetir. MMC, menor número positivo que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Esse é o MMC. E agora que vem a questão. Como calcular o MMC e o MDC? Gente, para vocês calcularem MMC e MDC, vocês têm que se lembrar de fatoração, que é um outro assunto da matemática que tem tudo a ver com MMC e MDC. Fatoração é o mesmo que eu falar disso aqui, ó. Decomposição em fatores primos. Em muitos livros de matemática, a fatoração é escrita desse jeito: decomposição em fatores primos. Esse assunto geralmente é visto no 5º ano, com os alunos do Fundamental 1. E no Fundamental 2, gente, não canso de repetir, é um assunto que faz parte de outro. Então, para vocês calcularem MMC e MDC, vocês têm que estar craque, vocês têm que dominar na ponta da língua a fatoração. Decomposição em fatores primos. E tem mais um outro assunto que eu vou colocar aqui, bem aqui embaixo, ó. Divisibilidade, que são os chamados critérios de divisibilidade. Quando o número é divisível por 2, por 4, por 6, por 8, por 10, por 12, por 7. É interessante vocês também dominarem os critérios de divisibilidade, dominar a fatoração para saber calcular o MMC e o MDC. Se não dominar esses dois ou ter dificuldade aqui, vai complicar aqui e aqui. Mas vamos destrinchar a fatoração? Separei um exemplo tampa para a gente conversar. Olha mesmo. Calcule o MMC e o MDC de 12 e 18. Então aqui eu vou revisar com vocês sobre fatoração e critérios de divisibilidade. Vamos lá.
Quando a gente começa a fatorar, primeiro a gente faz essa linha aqui grandona. Nós fazemos essa linha aqui grandona e colocamos o 12 ao lado do 18 e uma vírgula entre eles. Pronto. Montamos o esquema da fatoração. Agora nós vamos começar a dividir. É aqui onde entra a divisibilidade, os critérios de divisibilidade. Porque repara, o 12 e o 18 são números o quê? Pares ou ímpares? Espero que vocês tenham dito pares. Porque o 12 e o 18 são números pares. Então, se são números pares, eu tenho que obrigatoriamente dividir por 2. Eu começo a dividir por 2. Sim, é isso mesmo. A gente vai dividir. Né? Fatoração e divisibilidade, a gente mexe com divisão. Então, é mesmo. 3 assuntos para vocês dominarem MMC e MDC. Fatoração, divisibilidade e divisão. Vocês têm que dominar esses 3 para poder calcular o MMC e o MDC. Então, continuando. Quando a gente divide 12 por 2, dá 6. Porque 6 vezes 2, 12. Quando nós dividimos 18 por 2, dá 9. Porque 9 vezes 2 dá 18. Então, aqui, ó, a gente coloca o 6, repete o 9 e coloca uma vírgula entre os dois. Mas não acabou. A gente continua fatorando. Vamos lá. O 6 dá para dividir por 2, mas o 9 não. Porque o 9 é número ímpar. Número ímpar a gente não consegue dividir por 2. A divisão dá decimal, dá o número quebrado com vírgula. O que a gente faz? Dividimos o 6 por 2, que dá 3, e repetimos o 9. Aí fica 3,9. 3 e 9 são números ímpares. Então eu consigo dividir os dois por 3, que dá 1 e 3. 1 e 3 eu consigo também dividir por 3. Também são números ímpares. Dá 1 e 1. Pronto. Aqui é o fim da fatoração. A fatoração termina aqui. Algumas regras importantes de fatoração que eu recomendo com vocês. Primeiro, sempre comecem dividindo por 2. Eita, tio, mas eu tô com o número par aqui e esse aqui é ímpar. Não tem problema. Divide ele e você repete o outro embaixo, como eu fiz aqui, ó, que eu repeti o 9 2 vezes. Vocês fazem a mesma coisa aqui. Comecem sempre dividindo por 2. E evitem, quando vocês começarem a fatorar, tá aqui com 2, aí de repente vai para 5, depois vai para 9, depois vai para 4, aí volta para o 2, aí volta para o 3 para chegar em 1. Não façam isso. Não façam isso. Comecem dividindo por 2, depois vão para o 3, mas só vão do 2 para o 3 quando não der para dividir o número mais por 2. Então aqui, ó, novamente. Eu dividi o 12 por 2, deu 6. O 18 por 2 dá 9. Então aqui eu já não consigo dividir o 9 por 2, mas eu consigo dividir o 6. Então eu continuo. Por 2, que dá 3 e 9. Agora sim, aqui nesse ponto, eu não divido mais por 2. Irei dividir por 3. Entenderam? É sempre importante vocês manterem essa escadinha, sempre dividindo direitinho por 2. Eita, vê que não dá mais por 2? Tenta por 3. Eita, não dá por 3. Tenta por 4. Ah não, o número é múltiplo de 5. Divide por 5 direitinho, devagarzinho, até chegar no 1,1. Se aqui for entre 3 números, faz o MMC e o MDC normalmente. Faz normalmente, seguindo sempre a retinha. 2, depois 3, depois 4, depois 5, até chegar no 1. Recomendo vocês fazerem assim para evitar erro.
Aí vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir o MMC? O MMC de 12 e o 18. Vocês estão observando que eu coloquei uns quadradinhos vermelhos nos números? Esses quadradinhos vermelhos eu sinalizei como MMC. Tá aqui, ó. E no MMC, depois que a gente fatora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar todos os números da carreirinha e multiplicar. Por isso que eu recomendo vocês fazerem na ordem. Por 2, depois por 3, depois por 4, por 5, até chegar no 1. Para quando chegar no MMC, não haver erro. Então a gente pega, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Aí fica aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 36. Eita, tio, mas por que dá 36? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC de 12 e 18 é 36. Lembra da teoria? Olha o que diz o MMC aqui, ó. Menor número positivo que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Olha ele aqui, ó. 36. 36 é o MMC de 12 e 18. Agora, e para calcular o MDC? Vocês estão observando que eu coloquei um asterisco e marquei de verde o 2 e o 3? Não foi por acaso. O 2 e o 3 são os dois números aqui na carreirinha da fatoração que dividiram o 12 e o 18 ao mesmo tempo. Vamos voltar um pouquinho para a teoria que eu falei logo no início. Ó, MDC, maior número que consegue dividir dois ou mais números de forma exata ao mesmo tempo. Então repara, tanto esse 2 como esse 3, eles conseguiram dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo, numa tacada só. 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 deu 3. Então, esse 2 e esse 3 conseguiram o quê? Dividir os dois números ao mesmo tempo. Como é que eu faço para achar o MDC? Eu venho aqui, ó. Eu multiplico somente os dois números. É aí que está a grande sacada. No MMC, a gente multiplica tudinho aqui, ó. A gente multiplica tudinho. No MDC, a gente multiplica somente aqueles que dividem os dois números. Então, 2 e o 3. Ó, 2 vezes 3 que dá 6. Então, o 6, ele divide o 12 e também divide o 18. Entenderam? Recomendo, gente, vocês treinarem bastante fatoração, porque além de vocês usarem em MMC e MDC, a gente também utiliza a fatoração para outros assuntos na matemática, como por exemplo, para fatorar a raiz quadrada inexata. Então, por exemplo, futuramente vocês vão estudar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 20. Como é que eu faço para saber a raiz quadrada de 20? Eu vou ter que fatorar. Aí o professor lá na hora na escola vai fazer isso aqui, ó. 20. E vai fazer isso aqui. Professora na escola já vai logo fatorar. Gente, 20 é o quê? Par ou ímpar? Eita, é par. Então pronto, ó, por 2. E assim vai. Então eu recomendo vocês revisarem fatoração, critérios de divisibilidade e treinar mesmo com fé, divisão. Para dominar a fatoração, dominar MMC e também MDC. Mas para a gente terminar esse vídeo aqui importantíssimo de MMC e MDC, eu queria relembrar com vocês e fixar na mente como é que costuma aparecer MMC e MDC nas provas. Esse assunto é assunto até de concurso.
Tem concurso público que cai MMC e MDC nos editais. Como é que a gente diferencia e identifica quando a questão fala de MMC e de MDC? Então vamos começar com o MMC. Quando vocês pegarem uma questão que falar de MMC, vai sempre dar uma ideia de futuro, de tempo, coincidência, repetição. Frases como: quando vão se encontrar novamente? De quanto em quanto tempo o evento se repete? São frases carimbadas de questões com MMC. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar os dois números, ou 3 ou 4, que é a questão de Sé, e fatorar todos eles. Igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui. Vocês têm que fatorar. E lembrem-se que depois que terminar a fatoração, chegando no 1 e no 1, vocês têm que fazer isso aqui e proceder com o cálculo. MDC, vocês pegam os números que dividem todos aqui ao mesmo tempo, e no MMC vocês multiplicam tudo, toda a carreirinha da fatoração, sem exceção, todo mundo. Então, novamente, ó, MMC, as questões vão trabalhar sobre futuro, tempo, coincidência e repetição. Frases como: quando vão se encontrar novamente? De quanto em quanto tempo o evento se repete? São questões carimbadíssimas de MMC. Já no MDC é diferente o cenário. Enquanto no MMC trabalha com futuro, com rapidez, com coincidência e repetição, o MDC já trabalha com divisão. Então, se você pegar uma questão que falar, dá o enunciado, diz assim: divisão em partes iguais, maior tamanho... Nossa, esse aqui cai direto. Esse aqui é direto. Maior tamanho possível. Esse aqui... esse aqui é direto. Sem deixar sobras. Questões que falar de tecidos, corte de tecidos, corte de tábuas, MDC. Divisão, partilha e tamanho máximo. Tamanho máximo também aparece com certa recorrência nas questões de provas. MDC. Novamente, vocês têm que fatorar e identificar os números que dividem com os termos e multiplicar para chegar na resposta. Com isso, turminha, nós terminamos aqui o vídeo. Me avisem que a gente pode praticar lá no reforço. Posso também gravar questões, trazer para o canal. Mas está aqui um vídeo tiro e queda essencial de MMC e MDC. Vamos nessa.